Sabe, tem algo que me incomoda há anos. Algo que a maioria das pessoas não pensa. Nós somos contou que em 1969, os humanos pousaram na Lua. Neil Armstrong deu aquele famoso primeiro passo. Buzz Aldrin veio em seguida. O mundo inteiro assistiu pela televisão. É um dos momentos decisivos da história da humanidade. Mas a questão é a seguinte: quando você realmente analisa a física, quando calcula as energias envolvidas, quando analisa a tecnologia que eles tinham disponível, considerando a radiação, as temperaturas e o poder computacional, você começa a se fazer uma pergunta muito incômoda. Como eles conseguiram fazer isso? Agora, antes de você, se você acha que sou algum teórico da conspiração, deixe-me ser claro. Sou físico. Trabalho em teoria das cordas na Universidade da cidade de Nova York. Acredito em evidências. Acredito na matemática. Acredito na método científico. E é exatamente por isso que essa questão me fascina. Porque quando você faz os cálculos, quando você observa diante dos desafios de engenharia, o pouso na Lua parecia quase impossível. Pense nisso. Em 1969, o computador mais potente disponível para a NASA tinha menos poder de processamento do que o seu smartphone. Na verdade, o computador de orientação da Apollo tinha 64 kilobits de memória. 64 kilobytes. Seu smartphone tem milhões de vezes mais memória do que isso. Todo o programa Apollo foi navegado com menos poder computacional do que uma calculadora moderna. E, no entanto, de alguma forma, eles calcularam trajetórias para a Lua com precisão milimétrica. Navegaram pelo espaço. Aterrissaram na Lua. Superfície. Eles decolaram novamente. Encontrarão-se com o módulo de comando em órbita. Retornaram à Terra. Tudo com um computador menos potente que o chip da chave do seu carro. Agora, como isso é possível? É possível? Bem, deixe-me explicar algo sobre mecânica orbital. Quando você está tentando chegar à Lua, você não está. É só apontar um foguete e disparar. Você está lidando com o que chamamos de problema dos três corpos. Você tem a Terra, você tem a Lua e tem sua espaçonave. Cada uma delas exerce uma força sobre a Lua. Outros com gravidade. E a matemática do problema dos três corpos é notoriamente difícil. Na verdade, não existe uma solução exata para o problema dos três corpos. Não é possível escrever uma equação simples que indique exatamente onde. Tudo estará como está em qualquer momento. Você precisa usar aproximações. Você precisa usar métodos numéricos. Você precisa Executor calculos complexos repetidament. E em 1969, eles faziam isso com 64 kilobits de memória. Pense nisso. Por um momento. Cientistas modernos com supercomputadores milhões de vezes mais potentes ainda lutam com a órbita. Mecânica. Usamos recursos computacionais massivos para calcular trajetórias de satélites. E ainda assim a NASA, com 1960 Seconds Technology, acertou em cheio na primeira tentativa. Bem, na verdade, não na primeira. Houve as missões Apollo 8, 9 e 10 que testaram vários componentes, mas mesmo assim a margem de erro era incrivelmente pequena, e eles conseguiram. Todas as vezes, depois do famoso acidente da Apollo 13, eles trouxeram os astronautas voltaram para casa em segurança. Portanto, a questão não é se os pousos na Lua aconteceram. A questão é como. Como? Eles superam desafios que parecem quase insuperáveis. Deixe-me explicar. Outro exemplo, radiação. O espaço está repleto de radiação. Raios cósmicos, vento solar. Radiação aprisionada na magnetosfera da Terra. Quando você sai do campo magnético protetor da Terra, você fica exposto a quantidades enormes de radiação. Agora, a espaçonave Apollo tinha paredes de alumínio. Alumínio, só isso. O módulo de comando era essencialmente um lata fina de alumínio e os astronautas passaram dias no espaço viajando para a Lua e as costas estão protegidas apenas por esta fina camada de metal. Deixe-me explicar. Algo sobre blindaje contra radiacao. Para bloquear eficazmente os raios cósmicos de alta energia, é necessário blindagem espessa. Chumbo, concreto, materiais densos em água que podem absorver a radiação. Alguns milímetros de alumínio. Isso não vai fazer muita diferença contra os raios cósmicos. E depois há os cinturões de radiação de Van Allen. Estes são zonas de intensa radiação que circundam a Terra.
Descobertas por James Van Allen em 1958. Os cinturões contêm prótons e elétrons de alta energia aprisionados pela Terra. Campo magnético. E para chegar à Lua, você precisa atravessá-los. Agora, a NASA e os astronautas disseram que atravessaram os cinturões de Van Allen rapidamente, passando apenas cerca de 1 hora na região mais intensa. Regiões em que a dose de radiação era controlável. E sabe de uma coisa? A matemática, na verdade, isso corrobora essa ideia. Se você calcular a exposição à radiação para uma travessia rápida pelos cinturões, o resultado será para algo que os humanos possam sobreviver. Mas eis o que é interessante. Em 2014, a NASA divulgara um vídeo onde um de seus engenheiros disse que precisamos resolver o problema da radiação antes de podermos enviar humanos além da órbita terrestre baixa. Ele disse, e eu cito, precisamos resolver estes desafios a serem superados antes de enviarmos pessoas por essa região do espaço. Espera minuto. Nós precisamos resolver esses desafios, mas já enviamos pessoas por essa região do espaço 12 vezes no programa Apollo. Então, do que ele está falando? Bem, a resposta é complicada. Segurança moderna. Os padrões são muito mais rigorosos do que eram nos 1960 segundos. Hoje, queremos minimizar exposição à radiação o máximo possível. Em 1960 segundos, eles estavam dispostos a aceitar riscos maiores. Os astronautas sabiam que estavam sendo expostos à radiação. A CTI. Era parte do trabalho. Mas ainda assim, isso levanta uma questão interessante. Se tivéssemos feito isso em 1969 com tecnologia primitiva, por que é tão difícil agora? Por que agimos como se fosse algo tão antigo? Problema não resolvido? Deixe-me contar outra coisa que me incomoda. Temperaturas na Lua. Durante o dia lunar, que dura cerca de 2 semanas, as temperaturas na superfície chegam a 127 graus Celsius. Isso equivale a 260 graus Fahrenheit. Quent. O suficiente para ferver água. E durante a noite lunar, as temperaturas caem para 173 graus Celsius. Isso é menos 280 graus F, frio o suficiente para congelar dióxido de carbono. Os astronautas da Apollo pousaram durante a manhã lunar, quando as temperaturas eram relativamente moderado, mas ainda assim enfrentavam um calor extremo. A superfície lunar estava fervendo sob a luz solar direta. Sem atmosfera para dissipar o calor, sem nuvens para oferecer sombra, apenas o calor escaldante. Radiaceo Solar Intensa. E seus trajes espaciais tinham um sistema de resfriamento. Sim, roupas refrigeradas à água usadas sob o traje. Mas pense no desafio de engenharia. Você está projetando um traje que tem que manter um ser humano confortável em calor extremo, sendo ao mesmo tempo flexível o suficiente para permitir movimentos e forte o bastante para manter a pressão e ser leve o suficiente para ser prático. E eles conseguiram. Os trajes funcionaram. Os astronautas não sofreram com o calor excessivo. Eles não congelaram. Trabalharam na superfície lunar por horas a fio. Um tempo. É notável. Quase extraordinário demais. Agora, deixe-me falar sobre outra coisa. O módulo lunar. Essa era a espaçonave que de fato pousou na Lua. E quando você olha para ela, não é impressionante. Parece que foi construída na garagem de alguém. Fina paredes de metal, revestimento semelhante à folha metálica, pernas finas. Parece frágil. Parece primitivo. E, no entanto, essa coisa teve que descer da órbita lunar, pousar em uma superfície desconhecida, depois decolar novamente e encontrar-se com um módulo de comando. Todos com um motor de foguete que nunca havia sido testado em condições lunares. Tudo controlado por astronautas usando comandos manuais. Controles e aquele computador primitivo. Pense no que envolve pousar na Lua. Você está descendo em um cesto gravidade. Seu motor está funcionando para te desacelerar. Você está tentando encontrar um lugar seguro. Local de pouso. Você tem combustível limitado. Se acabar antes de pousar, você cai. Se você aterrissar com muita força, você cai. Se você aterrissar em uma ladeira, você tomba. E ele fez isso com sucesso 6 vezes. Todas as vezes. Armstrong teve que fazer manualmente. Ele pilotou o Eagle para evitar um campo de pedras. Aterrissou com menos de 30 segundos de voo. Combustible Restant. 30 segundos. Foi por pouco que eles não sofreram um desastre.
E as outras missões, todas pousaram em segurança. Sem acidentes, sem desastres. Todos os pousos foram bem-sucedidos. Agora, isso é uma combinação incrível de habilidade e sorte, ou algo mais? Deixe-me explicar. Outro exemplo, as fotografias. Os astronautas da Apollo tiraram milhares de fotografias na Lua. Lindas. Fotografias nítidas e com exposição perfeita. E eles faziam isso com câmeras analógicas. Câmeras Hasselblad modificadas para condições lunares. Agora, pense no que é envolvido na fotografia. Você precisa da exposição correta. Muita luz, a imagem fica estourada. Pouca luz, está muito escuro. Você precisa ajustar o foco corretamente. Precisa manter a câmera firme. E os astronautas faziam isso usando volumosos trajes espaciais e luvas grossas. Eles não conseguiam enxergar através de um visor. Eles tinham câmeras montadas no peito. Basicamente, estavam filmando às cegas. E, no entanto, quase todos a fotografia está perfeitamente enquadrada, perfeitamente exposta e perfeitamente focada. Como fotógrafos profissionais que trabalham em condições confortáveis com equipamentos modernos teriam dificuldade em alcançar isso taxa de sucesso. E, no entanto, os astronautas em trajes volumosos na Lua conseguiram. Quase sempre. Agora, a resposta da NASA é que eles treinaram extensivamente. Eles praticaram durante meses. Sabiam exatamente como configurar a câmera para as condições lunares. E, bem, isso faz sentido. Faz sentido. Mas mesmo assim, a taxa de sucesso é notável. E depois há o filme. O próprio filme fotográfico é sensível à radiação. Os raios cósmicos podem embaçar o filme, criar artefatos, arruinar imagens, e ainda assim o filme Apollo sobreviveu. As imagens são sem danos significativos causados pela radiação. Como eles protegeram o filme? Como garantiram que ele não seria danificado pela radiação? Radiação intensa do espaço? Essas são as perguntas que me tiram o sono. Não porque eu ache que os pousos na Lua foram falsificados, mas porque quero entender como eles realmente fizeram isso, como superaram desafios que parecem quase insuperável. Veja bem, quando eu tinha 8 anos, vi o Apollo. Missões na televisão. Eu vi Armstrong pisar na Lua e eu estava inspirado. Pensei, se conseguirmos fazer isso, podemos fazer qualquer coisa. Isso despertou meu interesse. Interesse pela ciência. Isso me fez querer ser físico. E agora, décadas depois, à medida que entendo mais sobre a física, engenharia, os desafios envolvidos, estou ainda mais impressionado. Porque o que eles realizaram foi extraordinário, quase milagroso. Mas eis o que realmente me intriga. Nós não. Já voltamos. Fazendo há mais de 50 anos desde o último pouso na Lua. Enviamos robos a Marte. Construímos a Estação Espacial Internacional. Estação Espacial. Já lançamos telescópios capazes de enxergar até os confins do universo, mas ainda não enviamos humanos. Voltar à Lua. Por que não? Se fizemos isso em 1969 com tecnologia primitiva, deveria ser fácil agora, certo? Temos computadores melhores, materiais melhores, foguetes melhores. Então, por que ainda não fomos? De volta? A resposta oficial é dinheiro. É caro. Não há necessidade urgente. É possível realizar a maior parte da ciência com robôs. E, ok, esses são todos pontos válidos. Mas mesmo assim, você pensa que daqui a 50 anos alguém ainda teria vontade de voltar? China, Rússia, Europa, empresas privadas, alguém já teria feito isso. Agora, a menos que seja mais difícil do que pensamos, a menos que os desafios sejam maiores do que imaginávamos, a menos que haja algo sobre os pousos na Lua que ainda não compreendemos completamente. Agora, deixe-me falar sobre a equação do foguete. Isso é fundamental para viagens espaciais. É chamada de equação do foguete Tsiolkovsky, em homenagem ao russo cientista que o formulou pela primeira vez. E ele indica quanto combustível você precisa para atingir uma determinada velocidade. O problema é exponencial. Se você quer ir mais rápido, não precisa apenas de mais combustível. Você precisa de uma quantidade exponencialmente maior de combustível. E esse combustível tem massa. Portanto, você precisa de mais combustível para levantar o combustível. É um ciclo vicioso. Para escapar da gravidade da Terra,
você precisa atingir cerca de 11 km por segundo. Isso equivale a 25.000 milhas por hora. E para atingir essa velocidade, você precisa de um foguete que seja principalmente combustível. O foguete Saturno V, que lançou as missões Apollo, era composto por 85% de combustível. Combustível em massa. Apenas 15% era espaçonave e a carga útil propriamente ditas. E eles fizeram isso em 1960 segundos. Eles construíram o mais poderoso, o foguete mais bem construído. 3.000 toneladas de impulso e funcionou. Todas as vezes. Lançado, funcionou. Sem falhas catastróficas, sem explosões na plataforma de lançamento. Agora, compare isso com os dias de hoje. Ainda estamos lutando para construir foguetes de carga pesada confiáveis. A Starship da SpaceX. O sistema de lançamento espacial da NASA sofreu múltiplas falhas em testes e está anos atrasado. Cronograma e bilhões acima do orçamento. E ainda assim, em 1960 segundos, eles construíram o Saturno V e ele funcionou na primeira tentativa. Como isso aconteceu? Eles atingem esse nível de confiabilidade com tecnologia de 1960 segundos com réguas de cálculo. Em vez de computadores, com materiais menos avançados, com menos experiência, a resposta, segundo a NASA, é que eles tinham recursos ilimitados. A Apollo programa custou mais de 25 bilhões de dólares em 1962 segundos. Isso equivale a mais de 150 bilhões. Em valores atuais. Eles tinham os melhores engenheiros, as melhores instalações, tudo. Eles tinham o apoio do governo e eram motivados pela Guerra Fria. Precisavam chegar à Lua antes dos soviéticos. E tudo bem, faz sentido. Quando você investe dinheiro e talento suficientes em um problema, você consegue resolvê-lo. Mas ainda assim, a engenharia. A conquista é impressionante. Eles essencialmente inventaram a tecnologia à medida que avançavam. Células de combustível, sistemas de suporte, trajes espaciais, veículos lunares, tudo era novíssimo e tudo funcionou. Deixe-me falar sobre outro desafio, a comunicação. A Lua está a cerca de 386 mil quilômetros de distância. Terra. Os sinais de rádio viajam à velocidade da luz, o que significa que a cerca de um atraso era de 1,3 segundos em cada sentido. Portanto, quando o controle da missão se comunicou com os astronautas, houve um atraso de 2,6 segundos. Atraso de ida e volta. Agora, isso não parece muito, mas pense em pousar em a Lua. Você está descendo. Está procurando um local para pousar. Missão controle consiste em monitorar seu combustível, sua altitude, sua velocidade, e há um atraso de 2,6 segundos em todas as comunicações. Se algo der errado, contate o controle da missão. Não podem ajudar em tempo real. Quando eles veem o problema e enviam um comando, já é tarde demais. Os astronautas têm que tomar decisões em frações de segundo por conta própria. E eles tomaram. Armstrong manualmente ele pilotou o módulo lunar para evitar um campo de pedras. Ele tinha segundos para fazer isso. Decisão. Sem tempo para consultar o controle da missão. Ele simplesmente fez e pronto. Funcionou. Isso exige uma habilidade incrível, um treinamento incrível e uma coragem incrível. E o fato de ter funcionado é uma prova da qualidade dos astronautas e dos planejadores da missão. Mas também levanta uma questão. Pergunta: quantas coisas poderiam ter dado errado? Quantas falhas potenciais existiam e como evitar todas elas? Veja bem, as viagens espaciais são implacáveis. Não há margem para erros. Um pequeno vazamento usar um traje espacial significa morte. Uma falha no sistema de suporte de vida significa morte. Um problema com um foguete. Motor significa morte. Tudo tem que funcionar perfeitamente o tempo todo. E no programa Apollo, com algumas exceções como o Apollo 13, tudo funcionou. As chances disso acontecer são incrivelmente pequeno. É como jogar uma moeda para o ar 100 vezes e obter cara todas as vezes. Uma única vez. Possível, sim, mas improvável. Agora, não estou dizendo que não aconteceu. Acontecer. Estou dizendo que é notável que tenha acontecido. A engenharia, o planejamento, a execução, tudo isso teve para ser perfeito, e foi. Deixe-me falar sobre outra coisa que me fascina. A bandeira. Vocês todos já viram as imagens.
A bandeira americana hasteada na superfície lunar. E em algumas das filmagens, a bandeira parece estar ondulando, movendo-se ao vento. Mas espere, não há atmosfera. A Lua, sem ar, sem vento. Então, como a bandeira pode estar tremulando? Agora, os céticos se levantam e dizem: ahá, prova de que foi filmado na Terra. Mas a explicação é, na verdade, simples. A bandeira tinha uma haste horizontal no topo, servia para mantê-la estendida. E quando os astronautas fincavam o mastro, eles o giravam de volta. E para frente e para trás, fincando-a no chão. Esse movimento de torção fez a bandeira ondular. E no vácuo da Lua, sem resistência do ar, a bandeira continuou se movendo por um tempo. É física. Física básica. Mas parece estranho porque não estamos acostumados a ver bandeiras no vácuo. Na Terra, uma bandeira pararia de se mover quase imediatamente porque a resistência do ar amorteceria o movimento. Mas na Lua, a bandeira continua oscilando. Portanto, a bandeira ondulando não é evidência de uma farsa. É evidências de que eles realmente estavam no vácuo. Evidências de que eles realmente estiveram na Lua. Mas eis o que é interessante. O fato de as pessoas questionarem isso mostra o quão contraintuitivo é o espaço, o quão diferente ele é do nosso. Experiência cotidiana. E é exatamente por isso que os pousos na Lua parecem impossíveis. Porque exigiam o domínio de um ambiente completamente diferente de tudo o que existe na Terra. Agora, deixe-me falar sobre o rochas. As missões Apollo trouxeram de volta 842 libras de rochas e solo lunar. Essas amostras foram estudadas por cientistas de todo o mundo durante mais de 50 anos e são autênticas. Diferentemente de qualquer rocha na Terra, as rochas lunares possuem certas características. Contêm minerais que se formam apenas na ausência de água. Têm um impacto mínimo. Crateras formadas por micrometeoritos. Elas não apresentam sinais de erosão porque não há clima na Lua. E são antigas. Realmente antigas, com mais de 4 bilhões de anos em alguns casos. Agora, será que essas rochas foram falsificados? Poderiam ter sido fabricados em laboratório? Não. Não com 1960 segundos de tecnologia. Não com a tecnologia atual. Podemos criar rochas com essas características. O isótopo, as proporções, a composição mineral, a idade, tudo corresponde ao que esperaríamos. Da Lua. Então, as rochas são reais. Elas vieram da Lua. E a única maneira de obtê-las era ir até lá e trazê-las de volta. Mas eis o que é interessante. A União Soviética também trouxe de volta rochas lunares usando veículos não tripulados. Sondas. O programa lunar retornou com sucesso amostras da Lua 3 vezes, em quantidades muito menores do que as do programa Apollo. Mas, mesmo assim, eles fizeram isso roboticamente. Então, foi possível obter rochas lunares, sem enviar humanos. Isso prova que o programa Apollo foi uma farsa? Não. Porque os soviéticos, a União Soviética, nossa maior rival, confirmou que o programa Apollo aconteceu. Eles rastrearam as missões. Eles monitoraram comunicações. Eles tinham todos os incentivos para expor uma farsa, caso ela existisse. E eles não. Eles reconheceram que os Estados Unidos venceram a corrida espacial. Isso é bastante significativo. A prova está aí. Se o seu maior inimigo, aquele com quem você está competindo, diz que você venceu, então provavelmente você venceu mesmo. Agora, deixe-me falar novamente sobre radiação, porque isso é realmente importante. Muitas pessoas se concentram nos cinturões de Van Allen, mas existe outra fonte de radiação no espaço: os eventos de partículas solares. São rajadas de partículas de alta energia vindas do domingo. São imprevisíveis. Podem acontecer a qualquer momento e são perigosas. Se os astronautas forem apanhados em um evento de partículas solares fora da magnetosfera da Terra, eles poderiam receber uma dose letal de radiação. É um dos maiores perigos das viagens espaciais de longa duração. Agora, durante o programa Apollo, não houve eventos significativos de partículas solares durante as missões. Os astronautas tiveram sorte. Se tivesse havido, se houvesse uma grande tempestade solar, eles poderiam ter se metido em sérios apuros. Mas a NASA monitorava a atividade solar cuidadosamente. Eles tinham previsões. Eles sabiam quando era seguro lançar e quando não era. E tiveram sorte. O momento foi perfeito. Mas pense sobre isso.
Eles estavam apostando com a vida dos astronautas. Se uma tempestade solar tivesse ocorrido enquanto eles estivessem na Lua, não haveria nada que pudessem fazer. O módulo lunar não tinha blindagem suficiente para protegê-los. Eles foram expostos. Esse é o tipo de risco que eles estavam dispostos a correr em 1969, e deu certo. Mas poderia facilmente ter acontecido. Seguiram o caminho oposto. Então, quando olho para tudo isso, a tecnologia, os desafios, os riscos, fico impressionado que funcionou. Estou impressionado por termos realmente conseguido. Foi uma conquista incrível. Mas isso também é por isso que é tão difícil fazer isso de novo, porque agora entendemos melhor os riscos. Não estamos dispostos a aceitar o mesmo nível de perigo. Queremos melhor blindagem, melhor suporte de vida, melhor redundância e tudo mais. Isso torna tudo mais caro e mais complicado. Em 1960 em segundos, eles simplesmente se lançaram. Aceitaram os riscos. Seguiram em frente. E eles conseguiram. Agora, deixe-me contar algo pessoal. Quando construí meu acelerador de partículas no ensino médio, as pessoas achavam que eu era louco. Diziam: você não pode fazer isso. Você não tem os recursos. Você não tem o conhecimento. Mas mesmo assim eu fiz. Fui a Ferros Velhos e comprei peças. Enrolei bobinas de fio de cobre. E descobri. E foi isso que a NASA fez com o programa Apollo. Mas que exige esforço. Tudo o que temos. E isso me leva ao fim da primeira parte. Analisamos os desafios, a radiação, as temperaturas, a tecnologia, os riscos. Vimos como o sucesso era improvável, e ainda assim aconteceu. Na segunda parte, nós vamos aprofundar a pesquisa. Vamos analisar as tecnologias específicas que tornaram isso possível. Os motores de foguete, os sistemas de navegação, suporte de vida. Vamos entender exatamente como eles superaram cada desafio e vamos explorar por que, apesar de todas as nossas vantagens modernas, ainda não voltamos atrás. Portanto, estabelecemos que os pousos na Lua enfrentaram desafios extraordinários. Agora, a próxima pergunta é, e é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, como exatamente eles resolvem esses problemas? Quais tecnologias específicas eles usaram? E por que não podem? Como podemos replicá-los facilmente hoje em dia? Veja bem, quando você analisa os detalhes de engenharia do programa Apollo, você descobre soluções que parecem quase inteligentes demais, projetadas com perfeição demais. É como se elas sabiam exatamente o que funcionaria antes mesmo de testarem. E é isso que me fascina como físico. Como? Eles acertam, certo? Deixe-me começar com o componente mais crítico, o motor do foguete. Especificamente, o motor de Fórmula 1 que impulsionou o primeiro estágio do Saturno V. Este motor produziu 1,5 milhão de libras De impulso. Queimava 3,000 libras de combustível por segundo. 3.000 libras a cada segundo. Segundo. Isso é mais do que um carro pequeno. E aqui está o que é notável. Eles projetaram esse motor no início da década de 1960. Segundos. Eles não tinham simulações computacionais. Não tinham ciência de materiais avançada. Usavam réguas de cálculo. E túneis de vento e testes físicos. Mesmo assim, eles criaram o motor de foguete de câmara única mais potente já construído. Mesmo hoje, com todo o nosso poder computacional, temos dificuldades para igualar a Fórmula 1. Os motores Raptor da SpaceX são impressionantes, mas produzem cerca de metade do empuxo de um F1. E o F1 foi construído há 60 anos. Então, como eles fizeram isso? Bem, vamos lá, deixe-me falar sobre o processo de desenvolvimento. Eles testaram o F1 milhares de vezes. Dezenas de motores explodiram. Eles tiveram falhas catastróficas. Motores explodindo na bancada de testes. Mas eles continuaram iterando, continuaram aprimorando até acertarem. E quando finalmente acertaram em cheio, funcionou. 13 lançamentos do Saturno V, 13 sucessos, nenhum fracasso. Todos os motores de Fórmula 1 funcionaram exatamente como projetados. Agora pense no complexidade aqui. Cada motor de Fórmula 1 tinha milhares de peças. Bombas, válvulas, injetores, camaras. Tudo tinha que funcionar em perfeita sincronia.
O combustível e o oxidante tinham que se misturar exatamente na proporção correta. A proporco carita. A combustão tinha que ser estável. O resfriamento tinha que impedir que o motor derretesse. E isso foi alcançado com técnicas de fabricação de 1960 segundos. Não. Usinagem controlada por computador, sem sistemas avançados de controle de qualidade, apenas maquinistas e engenheiros qualificados trabalhando. Tudo feito à mão. É extraordinário, quase inacreditável. Mas os motores existem. Você pode vê-las em museus. Você pode examiná-las. Elas são reais. Mas eis o que é interessante. A NASA perdeu as especificações detalhadas de fabricação para a Fórmula 1. Não os projetos básicos, esses existem. Mas as técnicas específicas, os truques que os maquinistas usavam, os ajustes sutis que faziam, muito disso conhecimento se perdeu quando o programa terminou e os engenheiros se aposentaram. Então, mesmo que tenhamos motores de F1, mesmo que podemos estudá-los, mas não podemos construir novos facilmente. Teríamos que fazer engenharia reversa. Descobrir como foram feitos. E isso é mais difícil do que você imagina. É o que os engenheiros chamam de conhecimento tácito. Conhecimento que existe nas mãos das pessoas. E mentes, não em plantas e documentos. E quando essas pessoas se aposentam ou morrem, o conhecimento vai com elas. Então, em um sentido muito real, perdemos a capacidade de ir à Lua da maneira como fazíamos antes. Em 1960 segundos. Não porque a física tenha mudado. Não porque seja impossível. Mas porque perdemos o conhecimento institucional, as técnicas de fabricação, toda a infraestrutura industrial que tornou isso possível. Agora, deixe-me falar sobre o computador de orientação. O computador de orientação Apollo, ou AGC. Este era o computador que navegou a espaçonave até a Lua. E, como mencionei antes, ele tinha 64 kilobits de memória. Isso é nada. Absolutamente nada pelos padrões atuais. Mas eis o que é notável: o software era perfeito, ou quase. Perfeito. Tinha que ser, porque não havia como atualizá-lo em voo. Sem patches, sem correções de bugs. Qualquer código. Eles carregaram antes do lançamento, era com isso que eles estavam presos. E os programadores conseguiram isso. Eles escreveram código tão eficiente, tão cuidadosamente otimizado que coube em 64K e funcionou. Tudo o que é necessário: navegação, orientação, controle, displays, tudo. Margaret Hamilton liderou a equipe de software. Ela foi pioneira em muitos dos conceitos que hoje conhecemos. Considera-se algo garantido na engenharia de software. Verificação de erros, agendamento por prioridade, tolerância robusta a falhas, tudo isso. Parte dele foi inventado para o programa Apollo e o código funcionou. Durante a missão Apollo 11, ao aterrissar, o computador ficou sobrecarregado. Estava tentando processar muitos dados. Alarmes dispararam, mas o software deu conta do recado. Priorizou as tarefas críticas. Continuou funcionando e Armstrong aterrissou em segurança. Isso é engenharia de software incrível. Mesmo hoje em dia, com todas as nossas ferramentas e técnicas, criar um software confiável é difícil. E eles fizeram isso em 1960 segundos com ferramentas primitivas. Mas aqui está o que eu acho fascinante. Os computadores modernos das naves espaciais são muito mais poderosos, muito mais sofisticados, mas eles também são mais complexos, mais propensos a erros e mais vulneráveis a falhas. O computador de orientação da Apollo era simples. Ele fazia uma coisa e a fazia perfeitamente. Os computadores modernos tentam fazer tudo. E, às vezes, a complexidade é inimiga da perfeição. Confiability. Então, de certa forma, regredimos. Temos mais poder computadores, mas menos confiáveis. Temos mais recursos, mas também mais bugs. Nós trocaram a simplicidade pela capacidade. E essa é uma das razões pelas quais é difícil voltar à Lua, porque não conseguimos aceitar a simplicidade da abordagem Apollo. Queremos mais capacidade, mais redundância, mais recursos de segurança e tudo isso aumenta a complexidade. Agora, deixe-me falar sobre os trajes espaciais. O Apollo. O traje espacial A7L era uma maravilha da engenharia. Ele precisava suportar uma pressão de cerca de 7 libras por polegada quadrada para fornecer oxigênio. Precisava remover o dióxido de carbono.
Precisava regular. Temperatura e tinha que ser flexível o suficiente para permitir que os astronautas se movessem. Pense em tudo o que está envolvido nisso. A pressão dentro do traje espacial fazia com que ele se expandisse como um pneu inflado. Mas os astronautas precisavam dobrar o seu. Articulações, mover os dedos, andar. Então o traje precisava ter articulações especiais. Seções complexas que permitiam o movimento, mantendo a pressão. E o sistema de refrigeração era engenhoso. Água-roupas refrigeradas usadas sob o traje. A água circulava por tubos, absorvendo o calor do corpo e depois passando por meio de um sublimador que liberava o calor no espaço. Elegante, simples, eficaz. Mas eis o que é notável. Eles desenharam esses trajes em apenas alguns anos. Eles os testaram, os aprimoraram, e funcionou. Os astronautas passaram horas na superfície lunar com esses trajes. Sem falhas, sem catástrofes. Vazamentos, sem superaquecimento. Compare isso com os dias de hoje. O novo programa de trajes espaciais da NASA está em desenvolvimento há mais de uma década e ultrapassou o orçamento em bilhões. Os trajes ainda não estão prontos. E quando estiverem prontos, serão mais complexos, mais são capazes, mas também mais pesados e mais caros do que os trajes Apollo. Por quê? Porque adicionamos requisitos. Queremos missões de maior duração. Queremos melhor mobilidade. Queremos mais opções de tamanho, adequado para diferentes tipos de corpo. Tudo isso é bom, mas aumenta a complexidade. E custo. Os trajes Apollo eram feitos sob medida para cada astronauta. Eles se ajustavam perfeitamente, mas também eram especializadas para missões à Lua. Não funcionariam tão bem para Marte ou para caminhadas espaciais de longa duração. Então, novamente, estamos trocando simplicidade por versatilidade, e isso torna tudo mais difícil e mais caro. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente intriga as pessoas. O módulo lunar. Essa coisa. Parecia feito de papel alumínio e varões de cortina. Não parecia. Poderia voar na atmosfera da Terra, quanto mais pousar na Lua. Mas as aparências enganam. O módulo lunar era, na verdade, uma obra de engenharia brilhante. Veja bem, na Lua não há atmosfera, nem aerodinâmica. Portanto, a espaçonave não precisa ser aerodinâmica. Ela só precisa ser funcional. E as paredes finas, isso é, Porque cada quilo importa. levar massa para a Lua é incrivelmente caro. Em termos de combustível. Então, eles fizeram tudo o mais leve possível. As paredes tinham apenas a espessura suficiente para manter pressão e fornecer proteção contra micrometodologia, nada mais. E você sabe o que? Funcionou. O módulo lunar pousou 6 vezes. Decolou 6 vezes. Encontrou-se com o módulo de comando 6 vezes. Registro perfeito. Mas eis o que é interessante. O motor de descida, o foguete que baixava o módulo lunar até a superfície da Lua, nunca tinha sido testado em um perfil de pouso completo antes da Apollo 11. Eles testaram na Terra em câmaras de vácuo, em simuladores, mas nunca em condições lunares reais. Quando Armstrong e Aldrin desceram à Lua, eles estavam essencialmente testando pilotos. Eles estavam tentando algo que nunca havia sido feito antes e funcionou na primeira tentativa. Agora, você pode dizer eles tiveram sorte, e talvez tenham tido mesmo, mas acho que é mais do que sorte. Acho que é uma prova da qualidade do engenharia, a minúcia dos testes, a habilidade dos astronautas, mas também mostra o quanto de risco eles estavam dispostos a aceitar. Hoje, nós faríamos nunca tente algo assim. Precisaríamos de vários pousos de teste não tripulados. Primeiro, queremos testar o sistema antes de colocar humanos nele. E essa é outra razão pela qual é difícil voltar atrás. Porque nossa tolerância ao risco mudou. Não estamos dispostos a aceitar o mesmo nível de perigo que eles aceitavam antes. Os 1960 segundos. Agora, deixe-me falar sobre navegação. Como eles sabem onde estão? Como eles navegam da Terra para a Lua com tanta precisão? Bem, eles usam várias técnicas. Primeiro, eles tinham telescópios potentes na Terra rastreando a espaçonave. Estações terrestres poderiam medir a posição da espaçonave e a velocidade era determinada pela análise de sinais de rádio, mas eles também possuíam sistema de navegação a bordo. A espaçonave tinha um sextante. Sim, um sextante como os que os marinheiros usavam há séculos.
adaptado para o espaço. Os astronautas podiam observar estrelas e usar essas medições para calcular suas órbitas, posição. E o computador de orientação processaria todas essas informações: o rastreamento do solo, o seísta medições inerciais e calcular a trajetória ideal. É algo notável quando paramos para pensar. Eles estavam navegando por mais de 400 mil quilômetros de espaço com uma combinação de técnicas ancestrais, tecnologias existentes e de ponta. E funcionou. Mas eis o que me fascina. A precisão foi extraordinária. Eles poderiam acertar um alvo na Lua com uma margem de erro de poucos quilômetros. É como atirar um dardo de Nova York e acertar o centro de um alvo em Los Angeles. Los Angeles. A precisão exigida é de tirar o fôlego. E eles conseguiram com tecnologia de 1960 segundos com poder computacional limitado, com técnicas que parecem quase primitivas para os padrões atuais. Hoje, temos GPS, temos relógios atômicos precisos, computadores potentes. A navegação deveria ser mais fácil. E, de certa forma, sim. Mas, por outro lado, nos tornamos dependentes desses sistemas. Perdemos a capacidade de navegar usando métodos mais simples. E isso é um problema para missões no espaço profundo. O GPS só funciona perto da Terra. Nossos relógios atômicos precisam ser sincronizados com os sistemas terrestres. Se algo der errado e perdermos contato com a Terra, ainda conseguiremos navegar? A Apollo. Os astronautas podiam ter métodos de reserva. Podiam navegar pelas estrelas, se necessário. Essa robustez é algo que precisamos resgatar. Agora, deixe-me falar sobre suporte de vida. Manter astronautas vivos no espaço é incrivelmente difícil. Desafiador. Você precisa de oxigênio. Você precisa remover o dióxido de carbono. Você precisa água. Você precisa de controle de temperatura. Você precisa de gerenciamento de resíduos. O Apollo, as naves espaciais usavam sistemas químicos para a maior parte disso. O oxigênio era armazenado em tanques. O dióxido de carbono foi removido usando cilindros de hidróxido de lítio. A água era um subproduto das células de combustível que geravam eletricidade. Era um sistema descartável. Usava-se uma vez e descartava-se. Ele se livra disso. Não é muito eficiente, mas é simples e confiável. Hoje, a Estação Espacial utiliza sistemas regenerativos. Ela recicla a água. Ela divide a água em oxigênio e hidrogênio. Ele purifica e recicla o ar. Muito mais eficiente para missões de longa duração, mas também muito mais complexo. Mais coisas para quebrar, mais manutenção necessária. Por uma lua na missão Apollo, a abordagem foi perfeita. As missões eram curtas, duravam apenas uma semana ou algo próximo disso. Os consumíveis funcionaram bem. Mas para Marte, em missões de longa duração, precisamos de sistemas regenerativos. Não podemos transportar consumíveis suficientes para uma missão de vários anos. Portanto, estamos desenvolvendo esses sistemas, testando-os na ISS, mas elas aumentam a complexidade. Aumentam a massa. Aumentam o custo. E essa é mais uma razão pela qual voltar à Lua é mais difícil, porque não estamos apenas tentando replicar o programa Apollo. Estamos tentando construir sistemas. Isso funcionará para missões mais longas e ambiciosas. Agora, deixe-me abordar algo que os teóricos da conspiração adoram. Para trazer à tona as provas fotográficas. Dizem que as fotos são perfeitas demais, bem composta, profissional demais. E sabe de uma coisa? Eles têm razão em uma coisa. As fotos são extraordinariamente boas. Quase todas as fotos estão bem enquadradas e com exposição adequada. Mas aqui está a explicação. As câmeras eram câmeras Hasselblad 500 para enguias, especialmente modificadas. Eles tinham uma placa RAW, uma placa de vidro com uma mira gravada que imprimia um grade em cada imagem. Essa grade serve a dois propósitos. Primeiro, ela comprova a autenticidade das fotos. Permanecem inalterados. Qualquer edição distorceria a grade. Em segundo lugar, permite aos cientistas meçar distâncias e tamanhos nas fotos. As câmeras tinham foco fixo ajustado para distância hiperfocal. Então tudo, desde cerca de 3 metros até o infinito, estava em foco. Os astronautas não precisavam focar.
Bastava apontar e a exposição foi pré-ajustada com base nas condições de iluminação da Lua. O Sol, a refletância da superfície lunar, tudo é muito previsível. Então, eles poderiam definir a exposição com antecedência e funcionária. Trabalhou-se em quase todas as tomadas. E a composição, os astronautas praticaram. Eles tiraram milhares de fotos de prática na Terra. Treinaram até conseguir enquadrar uma. O ato de fotografar tornou-se instintivo. Portanto, a qualidade das fotos não é evidência de uma farsa, mas sim de um trabalho cuidadoso. Preparação e boa engenharia. Mas eis o que é interessante. Temos o filme original, os negativos, e eles apresentam evidências de exposição ao espaço. Pequenos rastros de impactos de raios cósmicos. São partículas de alta energia que atravessam a película e deixam rastros. É possível vê-las se você observar com atenção. Essas trilhas de raios cósmicos são impossíveis de falsificar. Não é possível criá-las em laboratório. Pelo menos não de forma convincente. São provas de que o filme foi exposto à radiação espacial. Então, as fotos são reais. Foram tiradas na Lua e a qualidade se deve a uma boa preparação, não à falsificação. Agora, deixe-me. Vamos falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado: a logística, a enorme escala do programa Apollo. Em sua essência, no auge do projeto Apollo, 400.000 pessoas trabalhavam nele. Empreiteiros, engenheiros, técnicos, administradores em todos os Estados Unidos. Se a Lua ou os pousos foram forjados, todas essas pessoas teriam que estar envolvidas na conspiração. Ou pelo menos um grande número deles teria que saber. E em 50 anos, nenhum. Uma pessoa apresentou provas credíveis de uma farsa. Pense nisso. Os humanos são péssimos em guardar segredos. Especialmente segredos importantes que envolvem muitas coisas. Pessoas. Sempre tem alguém falando. Sempre tem alguém que vaza informações. E mesmo assim, apesar de milhares de pessoas que trabalharam no programa Apollo, apesar de 50 anos de investigação por céticos e teóricos da conspiração, ninguém apresentou qualquer evidência credível de uma farsa. A explicação mais simples é que não foi uma farsa. Aconteceu de verdade. Mas permita-me abordar outra alegação comum, a de agitar bandeiras. Mencionei isso anteriormente, mas deixe-me aprofundar um pouco mais. No vácuo da Lua, os objetos se comportam de maneira diferente do que na Terra. Não há resistência do ar. Então, quando você coloca algo em movimento, continua se movendo. Oscila por mais tempo. Demora mais para se estabilizar. A bandeira tinha um haste horizontal no topo para mantê-la estendida. Quando os astronautas plantaram o mastro da bandeira, eles tiveram que torcê-lo e fincá-lo no solo lunar. Isso. A torção criou movimento na bandeira e, como não há resistência do ar, a bandeira continuou a tremular por vários segundos. Em algumas das filmagens, é possível ver a bandeira se move. Mas, se você observar com atenção, perceberá que ela apenas se move quando os astronautas estão manuseando o mastro. Quando eles se afastam, a bandeira continua se movendo brevemente e depois para. Exatamente como se esperaria no vácuo. Na Terra, em contato com o ar, a bandeira pararia de se mover quase imediatamente. A resistência do ar amorteceria as oscilações. Mas na Lua, a bandeira continua se movendo. Isso é, na verdade, uma prova de que eles estavam no vácuo. Uma prova de que eles estavam realmente na Lua. Agora, deixe-me falar sobre as sombras. Outra teoria da conspiração comum é que as sombras nas fotos da Lua mostram direções diferentes, o que, segundo eles, comprova a existência de múltiplas fontes de luz. Prova a iluminação de estúdio. Mas a explicação é geometria simples. A superfície da Lua não é plana. É irregular. Há colinas, crateras e declives. Quando a luz incide sobre uma superfície irregular, as sombras podem parecer ir em direções diferentes, mesmo que haja apenas uma. Fonte de luz. Domingo. Você pode testar isso você mesmo. Saia em um dia ensolarado. Observe as sombras em superfícies irregulares. Tchau. Nem todos apontam exatamente na mesma direção. Isso é normal. É assim que a luz e as sombras funcionam. Então, as sombras variáveis não são evidência de múltiplas fontes de luz. São evidência de uma superfície irregular, que é exatamente o que a Lua tem. Agora, deixe-me falar sobre algo realmente importante: os dados de rastreamento.
Durante as missões Apollo, radiotelescópios ao redor do mundo coletaram dados. O mundo inteiro acompanhou a espaçonave. Radioamadores captaram os sinais. A União Soviética monitorou tudo. Todos esses observadores independentes confirmaram que os sinais vinham da Lua. Eles puderam afirmar isso pelos sinais de rádio viajam à velocidade da luz, sofrendo um atraso de 1,3 segundos. Eles conseguiram determinar isso por meio de a mudança Doppler nos sinais conforme a espaçonave se movia. Isso não dá para falsificar. Não é possível criar sinais que pareçam vir da Lua quando, na verdade, vêm da Terra. As leis da física não permitem isso. Permita isso. Assim, temos verificação independente de múltiplas fontes de que a espaçonave Apollo foi à Lua. Não é só a NASA que afirma isso, observadores independentes também confirmam. Isso é uma evidência bastante forte. Agora, deixe-me falar sobre os retrorefletores. Durante as missões Apollo, os astronautas colocaram retrorefletores a laser na superfície lunar. Estes são espelhos especiais que refletem a luz exatamente na direção de onde ela veio. E sabe o que mais? Você pode refletir um laser nessas placas. Retrorefletores agora mesmo. Observatórios ao redor do mundo fazem isso regularmente. Eles medem a distância até a Lua com incrível precisão, cronometrando quanto tempo leva para chegar lá. É preciso luz para viajar até o retrorefletor e voltar. Como esses retrorefletores chegaram lá? Alguém tinha para posicioná-los. E as únicas missões que foram a esses locais foram as missões Apollo. Então, temos fisicamente as evidências ainda estão na Lua, ainda funcionais após 50 anos, comprovando que os astronautas estiveram lá. Agora, teóricos da conspiração dizem que sondas não tripuladas poderiam, instalaram os retrorefletores. E tecnicamente, isso é verdade. A União Soviética de fato instalou retrorefletores nos à Lua usando missões não tripuladas. Mas se o programa Apollo foi uma farsa, por que a NASA se daria ao trabalho? Enviar missões não tripuladas para instalar retrorefletores? Isso seria quase tão difícil quanto enviar astronautas. Qual é o objetivo? A explicação mais simples é que os astronautas os colocaram porque os astronautas foram para a Lua. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente demonstra o desafio, o foguete Saturno V. Esta coisa era enorme. 110,6 metros de altura. 6,5 milhões de libras, com o tanque cheio. O maior e mais potente foguete já construído. E funcionou. 13 lançamentos, 13 sucessos, incluindo o envio de humanos à Lua 6 vezes. Mas eis o que é interessante. Não conseguimos construir um Saturno V hoje. Não porque não tenhamos a tecnologia, mas porque não temos a infraestrutura. As fábricas que produziam os componentes fecharam. As ferramentas foram descartadas. As cadeias de suprimentos desapareceram. Poderíamos projetar um novo foguete de grande porte e estaríamos dispostos a ajudar. O sistema de lançamento espacial, mas seria diferente do Saturno V, utiliza motores diferentes, materiais diferentes, técnicas diferentes. Portanto, em um sentido muito real, o Saturno V é um projeto perdido. Capacidade. Fizemos algo na década de 1960. Segundos que não podemos repetir facilmente hoje. Não porque seja impossível, mas porque teríamos que reconstruir toda uma estrutura. Infrastructura industrial. E isso é caro, muito caro, o que é porque não o fizemos. Mas isso também prova que o Saturno V era real, que deu certo, funcionou, porque temos o hardware, temos as plataformas de lançamento, nós temos a documentação, temos as fotos e vídeos dos lançamentos. Tudo isso existe. Não é uma farsa. É real história. Agora, deixe-me falar sobre a Apollo 13. Esta é, na verdade, uma das evidências mais fortes de que os pousos na Lua foram reais. Porque se você está simulando missões, por que simularia um fracasso? A Apollo 13 sofreu uma explosão nos tanques de oxigênio. A missão teve que ser abortada. Os astronautas mal conseguiram voltar para casa com vida. Foi quase um desastre que poderia ter sido uma tragédia. Se a NASA estivesse falsificando as missões, teria falsificado sucesso, não fracasso. Eles não teriam arriscado a publicidade negativa, o perguntas, investigações. Mas a Apollo 13 realmente aconteceu. A explosão foi real, a emergência foi real. E o retorno bem-sucedido dos astronautas foi real. E sabe de uma coisa?
A forma como resolveram o problema demonstra a realidade dos voos espaciais. Eles tiveram que improvisar. Tiveram que usar fita adesiva e papelão para adaptar os purificadores de ar. Tiveram que economizar energia. Tiveram que navegação manual usando as estrelas e o horizonte da Terra. Todas essas os problemas e as soluções são completamente consistentes com o espaço real voo. São os tipos de desafios que você enfrentaria no espaço. E as soluções são o tipo de improvisação inteligente que engenheiros e astronautas de verdade fariam. Não dá para inventar esse nível de detalhe. Não dá para roteirizar esse tipo de coisa. De problemas e soluções realistas. Eles tinham que ser reais. Então, Apollo 13 isso na verdade prova que as missões à Lua foram reais, porque uma farsa não incluiria uma falha quase fatal. Agora, vamos lá. Gostaria de abordar a questão da radiação mais uma vez, pois é realmente importante. Muitas pessoas se concentram no efeito Van Allen. Cinturões, mas a espaçonave Apollo passou pelos cinturões rapidamente em cerca de 1 hora, e eles atravessaram as regiões mais finas dos cinturões, não as partes mais intensas. A radiação total, a dose recebida pelos astronautas dos cinturões de Van Allen foi relativamente pequena. As estimativas variam de 1 a 10 rem, dependendo da missão. Isso é comparável a alguns anos de atividade natural. Radiação de fundo na Terra. Não é seguro, certamente não é algo que você gostaria de fazer. Repetidamente, mas suportáveis. E, de fato, os astronautas sobreviveram. Eles não sobreviveram. Eles sofrem de doenças causadas pela radiação. Eles não morreram jovens de câncer em taxas mais altas do que a população em geral. Então, a radiação representava um risco, mas era um risco administrável, e eles conseguiram controlá-lo. Mas eis o que é interessante. Moderno, as naves espaciais usariam trajetórias diferentes. Passariam menos tempo nos cinturões de asteroides. Utilizariam blindagem melhor. Eles teriam monitoramento de radiação melhor. Não porque seja impossível atravessar os cinturões de Van Allen, mas porque nós podemos. Façamos isso com mais segurança agora. Não precisamos aceitar o mesmo nível de risco. E essa é outra razão pela qual é mais difícil voltar atrás. Porque não estamos dispostos a fazer concessões como eles fizeram nos 1960 segundos. Agora, deixe-me falar sobre o amostras lunares. 842 libras de rochas e solo. Essas amostras foram estudadas por cientistas do mundo todo. Milhares de artigos científicos foram publicados com base nessas amostras. E as amostras contam uma história consistente. São da Lua. Formaram-se na ausência de água e atmosfera. São ancestrais, com bilhões de anos. Foram bombardeadas por micrometeoritos e radiação solar. Vento. Tudo isso é exatamente o que esperaríamos da Lua. E é impossível de falsificar. Nós não temos a tecnologia para criar rochas lunares falsas que enganariam todos os cientistas que as estudaram durante 50 anos. Então, as rochas são reais. Vieram da Lua. E a única maneira de obtê-las era ir até lá. Mas eis o que realmente convence eu. As amostras de diferentes missões Apollo são diferentes. As rochas das terras altas são diferentes das rochas do Mar de Maria. A composição do solo varia de um local para outro. Se você estivesse falsificando amostras, você, provavelmente os tornam todos semelhantes. Mas as amostras reais mostram a geologia e diversidade da Lua. Regiões diferentes têm composições diferentes, idades diferentes, histórias diferentes. Esse nível de é impossível falsificar detalhes. Seria preciso saber de antemão como era cada região da Lua. E nós não sabíamos. Que antes do programa Apollo. Aprendemos isso com o Apollo. Portanto, a diversidade das amostras prova que elas são reais. E isso prova que as missões eram reais. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente demonstra isso. A impossibilidade e a possibilidade do pouso na Lua. O momento certo. Presidente Kennedy anunciou a meta de ir à Lua em 1961. Pousamos na Lua em 1969. 8 anos depois. Passamos de mal conseguir colocar um homem em órbita a pousar na Lua em 8 anos. Pense nisso. Em 1961, os Estados Unidos enviaram exatamente uma pessoa ao espaço, Alan Shepard, por 15 minutos. Nunca fizemos uma caminhada espacial. Nunca acoplamos 2 espaçonaves. Nunca passamos mais de um dia no espaço. E 8 anos depois,
pousamos na Lua. É um período de tempo incrivelmente curto. Parece impossível. E, de muitas maneiras, era impossível. Eles tiveram que inventar quase tudo do zero. Mas eles conseguiram. Como? Recursos ilimitados. Vontade política, as melhores mentes do país e um prazo. Esse prazo foi crucial. Kennedy disse que faríamos isso antes do final da década. Isso deu eles têm uma meta concreta, um prazo que se aproxima, e nada motiva mais do que um prazo final. Hoje, não temos isso. Temos metas ambiciosas, mas sem prazos rígidos. Não há compromisso nacional, nem senso de urgência. E é por isso que está demorando tanto para voltarmos. Não porque seja mais difícil. Tecnologicamente, sim, mas como não temos o mesmo foco, os mesmos recursos, a mesma vontade política. Então, no final, quando analiso todas as evidências, a engenharia, física, documentação, verificação independente, estou convencido de que a Lua os pousos aconteceram. Foram reais. Mas também estou impressionado porque realmente foram. Impossíveis, ou deveriam ter sido. Os desafios eram enormes. Os riscos foram extremos. A tecnologia era primitiva. E, no entanto, eles tiveram sucesso. Por meio de engenharia brilhante, planejamento meticuloso e habilidade incrível, e sim, um pouco de sorte. Eles conseguiram o impossível. E isso me leva à parte 3, onde vamos explorar a maior questão de todas. Se fizemos isso uma vez, por que não fizemos de novo? O quê? Isso nos diz algo sobre exploração espacial, sobre a ambição humana, sobre o nosso futuro? E o que seria necessário para? Não se trata apenas de voltar à Lua, mas de ir além, até Marte, até o espaço exterior do Sol. Sistema, até as estrelas? Então, chegamos a esta questão profunda. Fomos para a Lua. Provamos que era possível. Alcançamos um dos maiores feitos tecnológicos da história da humanidade. E então paramos. Não voltamos há mais de 50 anos. Por quê? Veja bem, é isso que realmente me incomoda como físico. Não é só que não tenhamos retrocedido. É que parece que perdemos a capacidade. Regredamos. Nós demos um salto gigantesco para frente e depois demos vários passos para trás. E isso diz muito. Nos diz algo importante sobre a civilização humana, sobre o progresso, sobre o nosso futuro no espaço. Deixe-me dar a explicação oficial primeiro. Dinheiro. Depois, após a Apollo 11, o interesse público diminuiu. A guerra do Vietnã estava consumindo muitos recursos. A economia estava em crise. O programa Apollo foi cancelado. Tínhamos planejado missões até Apollo 20, mas paramos na Apollo 17. E sabe de uma coisa? Essa explicação faz sentido. Os pousos na Lua foram caros. Todo o programa Apollo custou mais de 25 bilhões de dólares em 1962 segundos. Dinheiro. Isso equivale a mais de 280 bilhões de dólares em valores atuais, considerando inflação. É uma quantia enorme de dinheiro. Mais do que o Projeto Manhattan, mais caro que o Canal do Panamá, um dos projetos mais dispendiosos da história da humanidade. E o que ganhamos com isso? Conhecimento científico, certamente. Avanços tecnológicos, sim. Nacional prestígio, sem dúvida, mas nenhum benefício prático, nada de colônias lunares, nada de Hélio 3. Mineração, nenhuma vantagem estratégica, apenas rochas, dados e o direito de se gabar. Então, quando a vontade política se evaporou, quando o público perdeu o interesse, quando as pressões orçamentárias aumentaram, o programa terminou. Faz todo sentido do ponto de vista econômico e político. Mas eis o que me preocupa. Nós não apenas pare de ir à Lua. Perdemos a capacidade de ir. O Saturno V, as linhas de produção foram paralisadas. As ferramentas foram destruídas ou perdidas. Engenheiros se aposentaram. O conhecimento institucional desapareceu. Em uma década, após o último pouso na Lua, não conseguimos mais replicar o que fizemos. Pense nisso. Nós conquistamos algo extraordinário e então desmantelamos deliberadamente nossa capacidade de repeti-lo. É como escalar o Monte Everest e depois queimar todo o seu equipamento de escalada. Por que você faria isso? A resposta é que não achávamos que precisaríamos dela novamente. Pensávamos que a Lua estava conquistada. Missão cumprida. Hora de passar para outras coisas.
o ônibus espacial, a estação espacial, talvez Marte algum dia. Mas estávamos enganados. Porque agora, 50 anos depois, queremos voltar à Lua. E precisamos começar quase do zero. Estamos projetando novos foguetes, novas espaçonaves, novos sistemas. Nós não podemos simplesmente pegar os projetos antigos do Saturno V e construir novos. Temos que reinventar tudo. E isso é incrivelmente frustrante porque significa que desperdiçamos 50 anos. Nós poderíamos ter aproveitado o sucesso do programa Apollo, ampliando nossas capacidades e estabelecendo uma presença permanente na Lua. Em vez disso, abandonamos o projeto e regredimos. Agora, algumas pessoas dizem que nós, na verdade, ninguém foi à Lua. Tudo foi uma farsa para vencer a batalha de propaganda da Guerra Fria contra os soviéticos. E na parte 1 e na parte 2, analisamos por que essa teoria não se sustenta. As evidências são impressionante que realmente tenhamos ido. Mas eis uma questão interessante. Mesmo que realmente tenhamos ido, mesmo que os pousos, mesmo que fossem genuínas, poderiam ainda ser parcialmente propaganda? Qual seria a verdadeira razão? Fomos, e o verdadeiro motivo da nossa interrupção foi político em vez de científico? Sim, sem dúvida. A corrida espacial foi fundamentalmente política. Kennedy não disse que íamos à Lua pela ciência. Ele disse que íamos à Lua para derrotar os soviéticos. Demonstrar a superioridade americana para vencer a corrida espacial. E uma vez que vencêssemos, assim que os soviéticos desistiram de tentar nos igualar, a motivação evaporou. Alcançaríamos o objetivo político. ¿Por qué continuar? Gastar bilhões de dólares. Essa é a realidade da exploração espacial. Ela não é motivada por curiosidade científica. Sozinho. É impulsionado pela política, pela economia, pelo prestígio nacional. E quando esses motoristas desaparecem, os programas terminam. Agora, deixe-me falar sobre o que aconteceu nos últimos 50 anos. Apollo. Nós construímos o ônibus espacial. Ele realizou 135 missões ao longo de 30 anos. Foi reutilizável, o que deveria tornar o Space Access mais barato, mas não tornou. Cada voo do ônibus espacial custa cerca de metade de $1 bilhão, mais caro que uma missão Apollo quando se leva em conta todos os custos. Os custos de reforma e manutenção. E o ônibus espacial não podia ir à Lua. Só poderia alcançar a órbita terrestre baixa a algumas centenas de quilômetros de altitude. A Lua está a 386.210 quilômetros de distância. Longe. O ônibus espacial tinha talvez 1% da capacidade necessária para chegar à Lua. Então trocamos a capacidade de ir à Lua pela capacidade de entrar repetidamente em órbita baixa da Terra. Foi uma boa troca? Depende dos seus objetivos. Se você quer construir uma estação espacial, sim. Se você quer explorar o espaço profundo, não. Então nós construímos a Estação Espacial Internacional. Uma conquista incrível. Um legado permanente. Um posto avançado rudimentar no espaço. Mas, novamente, está em órbita baixa da Terra, não na Lua, não. Marte, a apenas 400 quilômetros de altitude, mal arranhando a borda do espaço. E nós aprendemos muito sobre isso. Muito da ISS, sobre voos espaciais de longa duração, sobre viver em microgravidade, sobre internacional cooperação. Tudo isso é valioso, mas ainda não expandimos além da órbita terrestre baixa. Estamos orbitando a Terra há 50 anos. Anos enquanto a Lua permanece intocada a 250 mil milhas de distância. Agora as coisas estão mudando. O programa Artemis da NASA planeja levar humanos de volta à Lua. Talvez em 2026, talvez mais tarde. Está sempre sendo adiado e é caro. Muito caro. O espaço foguete do sistema de lançamento que levará astronautas à Lua custa mais de $2 bilhões por lançamento. 2 bilhões para um lançamento único. Compare isso com o programa Apollo. O Saturno V custou cerca de 185 milhões por lançamento. Lançamento em 1960 segundos. Isso equivale a cerca de 1,3 bilhão em valores atuais. Portanto, o novo foguete é, na verdade, mais caro que o antigo, mesmo levando em conta a inflação. Por quê? Porque não estamos apenas recriando a Apollo. Estamos tentando construir algo melhor, algo mais capaz, algo mais seguro. E tudo isso custa dinheiro. Mas o que realmente me incomoda é o seguinte: empresas privadas.
Estão fazendo isso de forma mais barata. A SpaceX está desenvolvendo o foguete Starship. Quando estiver operacional, deverá custar talvez 100 milhões por lançamento. Talvez menos. Isso é 20 vezes mais barato que o sistema de lançamento espacial da NASA. Como isso é possível? É possível. Como uma empresa privada consegue fazer isso por um custo tão menor que o da NASA? Bem, existem vários motivos. A SpaceX está reutilizando foguetes. Eles pousam os propulsores e voam. Eles fazem isso de novo. A NASA não está fazendo isso com o SLS. A SpaceX está usando tecnologia moderna. Técnicas de fabricação, impressão 3D, usinagem controlada por computador, vertical integração, e a SpaceX tem uma cultura diferente. Eles se movem rápido. Eles falham. Eles aprendem. Eles iteram. A NASA não consegue mais fazer isso. Eles estão presos à política, à burocracia, por parte de empreiteiras espalhadas por todos os distritos eleitorais. Toda decisão é uma decisão política. Cada componente é construído de forma específica. Estado para satisfazer um senador específico. Assim, a NASA tornou-se menos eficiente, menos inovadores, menos capazes do que eram nos 1960 segundos. Não porque os engenheiros sejam pior ainda, os engenheiros são ótimos, mas como o sistema se tornou obsoleto, nos tornamos escleróticos. E isso é frustrante porque significa que não estamos atingindo nosso potencial. Conquistamos coisas incríveis. Coisas em 1960 segundos. E agora, muito melhor com a tecnologia, estamos avançando mais lentamente. Mas aqui está a boa notícia: espaço privado. As empresas estão mudando o jogo. SpaceX, Blue Origin, entre outras, estão inovando. Eles estão reduzindo custos. Estão tornando o acesso ao espaço rotineiro. E isso pode ser o que finalmente nos levará de volta à Lua? Não serão os programas governamentais, mas sim os interesses comerciais, o turismo, a mineração e a pesquisa. Se há dinheiro a ser ganho na Lua, as empresas darão um jeito de chegar lá. Agora, deixe-me falar sobre algo que isso demonstra realmente como mudamos. Tolerância ao risco. Em 1960 em segundos, aceitamos riscos enormes. Os astronautas sabiam que poderiam morrer. Alguns morreram. Mora. O incêndio da Apollo 1 matou 3 astronautas, mas o programa continuou. Aceitamos as derrotas e seguimos em frente. Hoje, não podemos fazer isso. Depois, após o desastre do Challenger em 1986, o programa do ônibus espacial foi suspenso por 3 anos. Após o desastre na Colômbia em 2003, ficou em terra por 2 anos. Cada falha desencadeia investigações massivas, revisões de segurança, reformulações, e isso é bom em muitos aspectos. Devemos valorizar a vida humana. Devemos minimizar os riscos. Mas isso também nos torna ousados. A exploração é muito mais difícil porque é inerentemente arriscada. Não há como eliminar todo o perigo. Os astronautas de 1962 segundos entenderam isso. Eles eram pilotos de teste. Estavam acostumados ao risco. Aceitaram isso como parte do trabalho. E essa mentalidade permitiu um progresso rápido. Hoje em dia, os astronautas continuam sendo corajosos, mas as instituições que os cercam são avessas ao risco. Cada missão precisa ser o mais segura possível. Todas as contingências precisam ser planejadas, e isso é caro e demorado. Então, trocamos velocidade por segurança. E, novamente, isso não necessariamente ruim, mas explica por que o progresso tem sido mais lento. Agora, deixe-me falar sobre outra coisa que mudou: o interesse público. Na década de 1960, em segundos, toda a nação estava focada na corrida espacial. As pessoas assistiam aos lançamentos na TV, crianças sonhavam em se tornar astronautas. Era parte da identidade nacional. Hoje, a exploração espacial não cativa a imaginação do público como antigamente. Sim, existem entusiastas. Sim, os lançamentos da SpaceX chamam a atenção, mas não é a mesma coisa. Não é um evento nacional. Obsesso. Por quê? Bem, em parte porque já fizemos isso. O pouso na Lua. Foi histórico porque foi o primeiro. Voltar atrás não terá o mesmo impacto. Já foi feito antes. E em parte porque temos outras preocupações. Mudanças climáticas, divisão política, desigualdade econômica, pandemias.
A exploração espacial parece menos a exploração espacial não é urgente quando temos problemas aqui na Terra. Mas acho que isso é uma visão limitada, porque a exploração espacial não é apenas. Trata-se de explorar o espaço. Trata-se de desenvolver tecnologia. Trata-se de inspirar a próxima geração. Trata-se de garantir a sobrevivência da humanidade a longo prazo. Veja bem, a Terra é frágil. Asteroides podem nos atingir. Supervulcões podem entrar em erupção. As mudanças climáticas podem nos afetar. O planeta menos habitável. Pandemias podem devastar a população. Estamos todos em um único planeta. Um minúsculo ponto azul em um universo enorme. E se algo catastrófico acontecer, se a Terra se tornar inabitável, precisamos de outro lugar para ir. A Lua poderia ser um trampolim. Marte poderia ser uma alternativa. Colônias espaciais poderiam garantir a sobrevivência da humanidade mesmo que a Terra não sobreviva. Essa é a verdadeira razão para explorar o espaço. Não por rochas, bandeiras ou orgulho nacional, mas pela sobrevivência, por o futuro a longo prazo da nossa espécie. Agora, deixe-me falar sobre a física que explica por que o espaço é tão difícil. Porque não podemos podemos ir facilmente à Lua ou a Marte quando quisermos. Tudo se resume à energia, especificamente à equação do foguete. Para escapar da gravidade da Terra, você precisa atingir cerca de 11 km por segundo. Isso equivale a 40.000 km por hora. E para atingir essa velocidade, você precisa de uma força enorme. Quantidades de energia. E essa energia vem de foguetes químicos que queimam combustível. Mas eis o problema. O combustível tem massa. E para levantar essa massa, você precisa de mais combustível. E esse combustível também tem massa. É exponencial. Para cada quilograma que você quiser enviar para a Lua, você precisa de dezenas de quilogramas de combustível. É por isso que o Saturno V era tão enorme. 3.000 toneladas no lançamento, mas apenas 45 toneladas de carga útil para a Lua. O restante era combustível e estrutura, uma proporção de cerca de 67:1. E ainda estamos usando a mesma tecnologia básica, foguetes químicos. Não mudamos fundamentalmente a forma como chegamos ao espaço desde os 1960 segundos. Melhoramos a eficiência e pouco. Tornamos os foguetes reutilizáveis, mas a física básica é a mesma. Para transformar as viagens espaciais, precisamos de novas tecnologias de propulsão. Nuclear foguetes, por exemplo, poderiam ser muito mais eficientes do que foguetes químicos. Você poderia obter o mesmo impulso com muito menos recursos. Menos combustible. Mas foguetes nucleares são politicamente complicados. As pessoas não gostam da ideia de lançar materiais nucleares para o espaço. E se o foguete explodir? E se houver vazamento de radiação? Os riscos parecem muito altos. Então, por enquanto, estamos presos aos foguetes químicos. E isso limita o que podemos fazer. É possível. Isso torna as viagens espaciais caras e difíceis. A longo prazo, e estamos falando de séculos aqui, precisamos ir além dos foguetes completamente. Talvez elevadores espaciais, talvez loops de lançamento, talvez catapultas eletromagnéticas, tecnologias que não exigem carregar todo o combustível consigo. Mas ainda não chegamos lá. Nem perto disso. Então, por enquanto, estamos presos à equação do foguete. E essa é uma razão fundamental pela qual o espaço é difícil. Agora, deixe-me falar sobre Marte porque essa é realmente a próxima fronteira. A Lua está perto. Já estivemos lá. Marte está o desafio. Marte é o nosso próximo destino, mas Marte é incrivelmente difícil. Fica a 225 milhões de quilômetros de distância. Em seu ponto mais próximo. A viagem leva de 6 a 9 meses. Os astronautas ficariam expostos à radiação durante todo o percurso. Eles sofreriam perda muscular e óssea devido à microgravidade. Enfrentariam desafios psicológicos decorrentes do isolamento. E quando para chegar a Marte, eles teriam que pousar em um planeta com uma atmosfera tão tênue que seria impossível usar paraquedas com eficácia, mas espessa. O suficiente para causar aquecimento durante a entrada. Eles teriam que sobreviver em um ambiente frio e seco, mundo tóxico sem ar respirável, sem água líquida e com radiação intensa. E depois de fazer tudo isso, eles teriam que decolar novamente e fazer o percurso de 6 a 9. Uma viagem de 1 mês para casa.
É incrivelmente desafiadora, muito mais difícil do que ir à Lua. Algumas pessoas dizem que deveríamos pular Marte e ir direto para a construção de estações espaciais ou colônias. Cilindros de O'Neill, em rotação. Habitats no espaço. Estes proporcionariam gravidade artificial e proteção contra radiação, ambientes controlados. E sabe de uma coisa? Isso pode ser mais fácil do que Marte, de certa forma. Você pode construir um habitat espacial em qualquer lugar. Não precisa de um planeta. Basta ter matérias-primas de asteroides e energia do domingo. Mas, psicologicamente, as pessoas querem ir aos planetas. Evoluímos para a exploração planetária. Vida. Queremos chão sob os pés, um horizonte, um céu, mesmo que seja um céu marciano. Sim. Então, acho que vamos investir tanto em estações espaciais quanto em colônias planetárias. Diferentes abordagens para o mesmo objetivo, expandindo a civilização humana para além dos limites. Terra. Agora, vamos falar sobre cronogramas. Quando iremos de fato a Marte? NASA diz a década de 2030. Talvez se o financiamento se mantiver, se a tecnologia funciona, se a vontade política persistir, a SpaceX é ainda mais ambiciosa. Elon Musk fala sobre a década de 2020, a construção de uma cidade em Marte e o envio de centenas de pessoas. Mas isso parece otimista, extremamente otimista. Meu palpite: os primeiros humanos em Marte na década de 2030, uma pequena tripulação, uma curta estadia, bandeiras e missões como Apollo, com pegadas espaciais, e depois mais décadas antes de estabelecermos uma presença permanente. Vai ser lento, muito mais lento do que as pessoas esperam, porque Marte é realmente duro e porque não temos a mesma urgência que tínhamos com a corrida espacial. A menos que algo mude, a menos que a China ou outro país torna isso uma prioridade nacional, a menos que haja uma nova corrida espacial, aí as coisas mudam. Poderia acelerar. A competição impulsiona o progresso. Foi isso que nos levou à Lua. Kennedy descreveu isso como uma corrida contra os soviéticos. E isso motivou os gastos, o esforço, o foco. Talvez precisemos disso novamente. Um novo concorrente, um novo desafio, algo que nos impulsione para frente. Agora, deixe-me falar sobre algo filosófico. O significado da exploração espacial. Por que isso importa? Por que deveríamos nos importar? Algumas pessoas dizem que não. Elas dizem primeiro, devemos resolver os problemas da Terra. Pobreza, doenças, mudanças climáticas. Gastar e investir dinheiro nisso, não no espaço. E eu entendo esse argumento. De verdade. Existem problemas sérios na Terra que precisam de atenção. Mas eis a questão: a exploração espacial não diminui a importância da preservação do meio ambiente. Resolvendo os problemas da Terra. Toda a indústria espacial global movimenta cerca de 400 bilhões de dólares. Bilhões por ano. Parece muito, mas é menos de 0,5% do PIB global. É uma fração minúscula do que gastamos em todo o resto. E a tecnologia espacial ajuda a resolver problemas na Terra. Satélites meteorológicos ajudam a prever tempestades e salvar vidas. GPS permitem a navegação e o comércio. Satélites de observação da Terra monitoram o clima. Mudanças climáticas, desmatamento, saúde dos oceanos. Satélites de comunicação conectam áreas remotas. A tecnologia que descobertas em desenvolvimento para o espaço, painéis solares, purificação de água e dispositivos médicos. Aplicações na Terra. A exploração espacial impulsiona a inovação que beneficia a todos. Mas, mais do que isso, a exploração espacial tem a ver com esperança. Tem a ver com acreditar no futuro. É sonhar grande. É mostrar o que os humanos podem realizar quando trabalham juntos. Juntos em busca de um objetivo comum. O programa Apollo inspirou toda uma geração. Crianças que assistiram à chegada do homem à Lua se tornaram cientistas, engenheiros, empreendedores. Eles criaram as tecnologias que usamos hoje. Computadores, a internet, os smartphones, tudo isso remonta em parte à inspiração e à inovação da era espacial. Portanto, a exploração espacial não é um luxo. É um investimento no nosso futuro. É assim que inspiramos a próxima geração a resolver os problemas. Desafios que enfrentamos. Agora, deixe-me falar sobre algo que realmente me entusiasma: a escala de Kardashev. Eu já mencionei. Já falei disso antes, mas deixe-me aprofundar um pouco mais.
Esta é uma forma de classificar civilizações, com base no uso de energia. O tipo 1 é planetário. Nós controlamos toda a energia de nosso planeta. Podemos manipular o clima, prevenir terremotos, aproveitar a energia geotérmica. Energia solar, tudo. Atualmente estamos em torno do tipo 0,7. Estamos a caminho, mas ainda não chegamos lá. O tipo 2 é excepcional. Podemos aproveitar isso. Toda a energia da nossa estrela. Uma esfera de Dyson, uma megaestrutura que a envolve. O Sol e captura toda a sua produção. Parece ficção científica, mas é fisicamente possível. O tipo 3 é galáctico. Podemos aproveitar a energia de uma galáxia inteira. Estamos falando de algo. Uma civilização que abrange milhões de sistemas estelares, que consegue manipular buracos negros, que opera em escala cósmica. Então, onde estamos? Somos do tipo 0,7. Ainda obtemos a maior parte da nossa energia de combustíveis fósseis. Combustíveis, plantas mortas. Isso é primitivo. É coisa de homem das cavernas em escala cósmica. Mas estamos em transição. Energia solar, energia eólica, energia nuclear, energia limpa. Em 100 anos, talvez 200, chegaremos ao tipo 1. Seremos uma civilização planetária. E então o próximo passo é tipo 2. Para alcançar isso, precisamos expandir para o espaço. Pressesamos colonizer. Outros mundos. Precisamos construir satélites de energia solar, habitats espaciais, talvez eventualmente uma esfera de Dyson que seja daqui a milhares de anos, talvez dezenas de milhares, mas é para onde estamos caminhando se não nos destruirmos. Primeiro. E essa é a questão crucial. Será que vamos conseguir? Será que vamos sobreviver tempo suficiente? Nos tornaremos uma civilização do tipo 1, tipo 2, tipo 3? Ou nos destruiremos? Nós mesmos através de guerras, colapso ambiental ou alguma outra catástrofe? Eu sou otimista. Acho que vamos conseguir. Mas não é garantido. Temos que trabalhar para isso. Precisamos fazer as escolhas certas. E a exploração espacial faz parte disso. É assim que garantimos a sobrevivência a longo prazo. É assim que espalhamos a humanidade por múltiplos mundos, para que nenhum desastre isolado possa nos dizimar. Agora, deixe-me falar sobre algo pessoal. Minha própria jornada com a física no espaço. Quando eu tinha 8 anos, vi aquela foto de um manuscrito inacabado de Einstein e me fez perceber que eu queria entender o universo. Eu queria saber como tudo funciona. E à medida que aprendia mais, à medida que estudava física, percebi que o espaço faz parte disso. Compreender o universo significa compreender não apenas as leis da física, mas também o nosso lugar no cosmos. As missões à Lua nos mostraram isso. Algo profundo. Eles nos mostraram a Terra à vista do espaço. Aquela famosa foto do nascer da Terra. Da Apollo 8, a foto da bola azul da Apollo 17. Essas imagens mudaram a forma como nós nos vemos. Percebemos que a Terra é pequena, frágil, uma minúscula ilha de vida, em um vasto universo hostil. E essa constatação levou à questão ambiental. Movimento em direção à compreensão de que precisamos cuidar do nosso planeta porque é o único que temos. Mas também nos mostrou que não precisamos ficar neste planeta para sempre. Podemos alcançar outros mundos. Podemos expandir nossos horizontes. Não estamos limitados à Terra. E essa é uma ideia poderosa. Significa que o futuro é aberto. Significa que temos escolhas. Significa que a humanidade tem um destino que vai além deste planeta. Agora, deixe-me abordar um assunto importante: as teorias da conspiração. Por que as pessoas acreditam que a alunissagem foi uma farsa? Parte disso se deve à desconfiança no governo. As pessoas viram o governo mentir sobre o Vietnã, o escândalo de Watergate e todo tipo de coisa. Então, eles pensam que, se mentiram sobre isso, talvez tenham mentido sobre a Lua também. Parte disso se deve à aparente impossibilidade disso. Como já discutimos, os pousos na Lua foram realmente incríveis, quase inacreditáveis. Então, algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar que realmente fizemos isso. E parte disso se deve ao desejo de fazer parte de um grupo especial, que conhece a verdadeira verdade. Teorias da conspiração fazem as pessoas se sentirem inteligentes, como eles descobriram algo que outros não descobriram. Mas as evidências são esmagadoras.
Nós realmente fomos até o Lua. A física funciona. A engenharia faz sentido. A independência, a verificação confirma. As provas físicas existem. Acreditar que foi falsificado exige que você acredite em uma enorme conspiração envolvendo centenas de milhares de pessoas ao longo de 50 anos. Não há vazamentos confiáveis. Isso é muito menos plausível do que acreditar que realmente fomos. Então, quando as pessoas me perguntam, você realmente acha que fomos à Lua? Eu respondo, sim, absolutamente, sem dúvida alguma. As evidências são claras. Mas também entendo porque parece impossível, porque realmente era quase impossível. Conseguimos algo extraordinário, algo que ultrapassou os limites da capacidade humana. E talvez seja isso que nos define. A verdadeira lição. Não que possamos ir à Lua facilmente quando quisermos, mas sim que podemos realizar coisas incrivelmente difíceis quando nos sentimos motivados, quando concentramos nossos recursos, quando temos um objetivo claro. Agora, deixe-me falar sobre o futuro. O que vem a seguir? Para onde vamos a partir daqui? Primeiro, precisamos retornar à Lua. Artemis, ou algum outro programa. Precisamos estabelecer uma presença permanente, uma base lunar, um trampolim para a exploração espacial mais profunda. Depois, Marte, provavelmente. Nos anos 2030 ou 2040. As primeiras missões serão breves e exploratórias, mas eventualmente estabeleceremos um assentamento permanente. E depois, o asteroide Cinturão. As luas de Júpiter e Saturno. Elas são ricas em recursos: água, gelo, metais, compostos orgânicos, tudo o que precisamos para construir mais espaçonaves, mais habitats, mais infraestrutura. Ao longo dos séculos, nos espalharemos por todo o sistema solar, eventualmente, além dele. Outros sistemas estelares, outros planetas orbitando outras estrelas. Isso é a visão de longo prazo. É para lá que estamos caminhando. Não durante a minha vida, provavelmente não durante a sua, mas durante a vida de nossos descendentes. E tudo começa com esses primeiros passos. A Lua, Marte, construir a capacidade de viver e trabalhar no espaço. Agora, as pessoas me perguntam sobre o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, onde estão todos os extraterrestres? Por quê? Não vimos evidências de outras civilizações? E existem muitas respostas possíveis. Talvez vida inteligente. É raro. Talvez as civilizações tendam a se autodestruir antes que possam. Expander. Talvez eles estejam lá fora, mas ainda não os notamos. Ou talvez, e é isso que me preocupa, talvez o espaço seja ainda mais difícil do que pensamos. Talvez a maioria das civilizações nunca consiga sair do seu planeta natal. Talvez fiquem presas como: estamos estagnados há 50 anos. E se isso for verdade, então é crucial que não desistamos, que continuemos lutando, empurrando para que superemos os desafios e nos tornemos uma verdadeira espaçonave. Civilization. Porque a alternativa é permanecer na Terra para sempre e eventualmente algo vai acontecer com a Terra. Um asteroide, um supervulcão. O Sol vai morrer em escalas de tempo suficientemente longas. A extinção é inevitável se continuarmos assim. Um planeta. Então precisamos expandir. Precisamos nos tornar uma espécie multiplanetária. Não por aventura, não por glória, mas por sobrevivência. Agora, deixe-me falar sobre meus pais. Eles eram imigrantes. Eles vieram para a América, sem nada. Eles trabalharam duro. Eles acreditavam nos Estados Unidos. Sonho. E parte desse sonho era o programa espacial. Meu pai assistia aos pousos na Lua em nosso pequeno avião preto e TV branca. E mesmo sem entender a ciência, ele entendia o que isso significava. Significava que tudo era possível. Que os humanos podiam realizar coisas incríveis. E isso me inspirou. Me fez querer fazer parte disso. Contribuir para o conhecimento humano, ajudar a expandir os limites do possível. E é isso que a exploração espacial representa. É sobre isso mesmo. É sobre inspiração. É sobre mostrar o que podemos realizar. É sobre acreditar em um futuro melhor. Quando dou aulas, digo isso aos meus alunos. Não se limitem a memorizar. Fatos. Compreenda os princípios. Faça grandes perguntas. Sone grande. Porque o universo é vasto, maravilhoso e repleto de mistérios.
E nós temos o incrível privilégio de poder. Para explorá-la, para compreendê-la, para se aprofundar nela. Os pousos na Lua foram apenas o começo, um primeiro passo. Depois disso, tropeçamos. Perdemos o rumo. Já faz um tempo, mas estamos reencontrando isso. E nas próximas décadas? Voltaremos A Lua. Iremos a Marte. Construiremos a infraestrutura para um verdadeiro espaço. Civilizaco. Não será fácil. Será incrivelmente difícil. Talvez até impossível, pelos padrões atuais. Mas o pouso na Lua também foi importante, e nós o realizamos. Então, podemos. Faça isso também. Podemos superar os desafios. Podemos resolver os problemas. Podemos alcançar o impossível, porque é isso que os humanos fazem. Nós sonhamos. Nós exploramos. Nós ultrapassamos limites. Nós conquistamos. Para as estrelas. E um dia, talvez não em minha vida, mas algum dia, os humanos estaremos em mundos a anos-luz da Terra. Olharemos para um céu alienígena. Veremos constellacos desconhecidas. E saberemos que conseguimos. Que nos tornamos espécies verdadeiramente capazes de viajar ao espaço. Esse é o sonho. Essa é a visão. É por isso que os pousos na Lua são importantes. Não porque nós plantaram uma bandeira há 50 anos, mas porque nos mostraram o que é possível. Provar que o espaço é difícil, mas não impossível, árduo, mas alcançável. E agora cabe a nós, a esta geração e à próxima, construir sobre esse legado. Não deixar que outros 50 anos se passem sem progresso, continuar avançando porque o universo está à espera. O futuro chama e o destino da humanidade está entre nós. As estrelas. Então, quando as pessoas me perguntam se era impossível para os humanos pousar nas estrelas, Lua, eu lhes digo isso sim, era impossível sob qualquer perspectiva razoável, deveria ter sido impossível, mas mesmo assim conseguimos. Alcançamos o impossível e essa é a coisa mais humana que existe em